Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar como os antidepressivos agem na cura dos transtornos ansiosos, seja lá qual for o que você tiver. Eu quero deixar um exemplo aqui, na época em que eu tomava paroxetina, eu estava no carnaval viajando. No último dia de carnaval eu quis voltar mais cedo, porque minha irmã ia viajar no dia seguinte. Então, estava na estrada, né? Mato para um lado, mato para o outro, ninguém. E furei o pneu, que a rua era muito esburacada, estava na roça, né? E furei o pneu e meu step estava vazio. Então, nesse momento eu pensei, fudeu, vou entrar em colapso, vou entrar em ataque de pânico, em ataque de ansiedade. E não aconteceu absolutamente nada. Eu tive aquela pré-sensação de pânico, eu achei que eu ia ficar nervoso, que o meu coração ia acelerar, que ia ter um ataque cardíaco, sendo que nessa época eu tomava a paroxetina, né, que é o remédio Pondera, cloridato de paroxetina, que é um remédio, está um pouco acima da classe dos tricíclicos, né, é um antidepressivo da nova geração, mas já tem outros mais novos, né? Por exemplo, a mirtazapina, tem um tal de Brintelix também, mas na época eu tomava paroxetina, e não aconteceu absolutamente nada. Então é dessa forma que o antidepressivo ele age, ele apenas tira os sintomas físicos, o medo ele continua lá, ele vai estar presente. Mas se você não sentir os sintomas físicos, esse medo não vai se tornar tão evidente, tão forte. Então eu tive aquele pré-medo de achar que tudo ia dar errado, mas parei o carro, estava eu, um amigo meu, saí do carro extremamente calmo. E eu não tomava ansiolítico não, tomava apenas o antidepressivo. Porque o ansiolítico eu comecei a tomar e ele me deixou muito droga e eu cortei com 5 dias de uso. Fiquei só com antidepressivo. Então, para quem optou por tomar antidepressivo, o que a pessoa tem que fazer? Já que você não tem condições suficientes de encarar os seus medos ou suportar a quantidade de sentimentos negativos que a doença causa, né? Essa percepção de mundo e essa percepção, o medo de ter medo, já que você não consegue suportar isso sozinho ou com um terapeuta e optou pelo antidepressivo, é exatamente dessa forma que ele vai agir. Ele vai agir tirando a sintomatologia do medo. E como é que ele faz isso no seu sistema? Ele aumenta a quantidade de serotonina no seu organismo. Além de aumentar, ele faz com que a serotonina dure mais tempo dentro do organismo. E como é que ele faz isso? Vou dar um exemplo. Você está caminhando na rua extremamente bem, calmo, tranquilo, e de repente pisa numa pedra. Então, aquela sensação que você estava sentindo do vento batendo em você, o ar e o tempo lindo, você estava se sentindo bem, de repente bateu numa pedra e você se sente raiva. Sente aquela dorzinha, dá uma topada numa pedra e sente raiva. O que aconteceu? Para você sentir raiva, aquele bem-estar ele some temporariamente. Então, os neurônios, né, as sinapses, né, o seu organismo, vamos botar assim para ficar mais fácil, ele capta a serotonina e joga o hormônio que vai te causar raiva daquela situação que não é normal. Quando você toma um antidepressivo, não existe essa retirada da substância da serotonina. Não existe a recaptação, né? Então o que acontece? Você pisa na pedra, você sente raiva, mas não sente tanta raiva, porque ainda tem serotonina rodando no seu organismo. E na verdade, todo e qualquer sentimento que você tem é uma reação química, é alguma substância que está correndo em você. Até a dor também é uma reação química. Então, tudo que acontece é uma reação química. Então, os médicos, os psiquiatras, os neurologistas, dessa forma, eles descobriram uma forma de contornar os sintomas, né? Eles
deixam a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, um pouco mais tempo, né, no seu organismo. Claro que não vai ficar direto, por isso que você tem que tomar o remédio sempre. E é uma quantidade muito sutil, por isso que o remédio demora 1 mês para fazer efeito, porque uma quantidade é uma quantidade um pouco elevada, mas é uma coisa bem sutil. Então ele vai agir nessa forma. Então, quando você tem um ataque de pânico ou de ansiedade, o que vai acontecer? Você pode estar sentindo o hormônio que for, por exemplo, a oxitocina, a dopamina, a noradrenalina. Você está em alguma situação, está sentindo algum tipo de sentimento e o seu corpo está ali, né, alimentando aquela substância. Quando você tem um ataque de pânico, essas substâncias elas são recaptadas e ela joga outra substância por cima para você sentir aquilo que você vai sentir naquele momento ali. E o antidepressivo ele não pega esse prazer. Então, se você está se sentindo bem e acontece alguma coisa ruim, você vai continuar se sentindo bem. O seu corpo não vai sofrer com aquilo. E o antidepressivo também ele age muito nos hormônios da ansiedade. Por exemplo, deu um pause aqui para me lembrar. Ele vai agir também, ele vai inibir o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol ele vai fazer com que você tenha a falta de ar, o aperto no peito, o coração acelerado, o embrulho no estômago. Então ele vai agir também nesse hormônio. Você vai sentir essas coisas apenas mentalmente, mas o seu corpo ele não vai responder ao comando do seu cérebro. Né? Deveria, numa situação, às vezes, que você, como eu ali, eu ficaria desesperado, mas o meu corpo não ficou. Então, isso para mim se tornou como uma espécie de apoio. Então, é assim que o antidepressivo age. Ele não vai agir na sua personalidade, ele não vai te deixar mais inteligente, ele não vai te deixar mais culto, ele não vai te deixar mais ou menos ligado, ele vai agir somente na sintomatologia do seu corpo. Né, conforme eu expliquei. E qual é a vantagem nisso? A vantagem é que você vai poder enfrentar todos os seus medos sem sofrer ansiedade. Você vai sentir o medo apenas mental, mas o seu corpo físico não vai responder aos comandos, por exemplo, do cortisol. Então você vai sentir medo, mas vai ser um medo menor. Se, por exemplo, tem medo de andar de avião, você não sob o efeito do antidepressivo, você vai ter aquele pré-medo, mas no momento que você entrar no avião, né, que seria o momento de você ter o gatilho de um ataque de pânico, você simplesmente não vai ter. Você vai entrar e você acha, né, porque o seu cérebro ele não vai apagar as memórias traumáticas, mas você acha que você vai ter um ataque de pânico e você não tem. Você simplesmente senta e relaxa e curte sua viagem. Né? Então é assim que o antidepressivo age na cura da síndrome do pânico. Então, a partir do momento que você já enfrentou todos os seus medos e você já está confiante daquilo que dos seus objetivos de vida, daquilo que você quer conquistar e fazer, aí é a hora de você fazer o chamado desmame, que é reduzir, né, e reduzindo aos poucos até ficar livre do antidepressivo. Se inscreva no canal, se você tem alguma experiência com antidepressivo, deixe nos comentários aí para que a gente possa ajudar outras pessoas que ainda estão na luta, né, da cura da síndrome do pânico, da TAG e da depressão. Se inscreva no canal, deixa aqui o meu abraço. Valeu, até outro vídeo.